Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Aleluia, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Salvador. Quanto maior o nosso entendimento, do que Ele nos salvou, maior será o valor que nós vamos dar à salvação proporcionada e comprada por Ele. É Natal, nossos corações devem transbordar de gratidão diante do Salvador. Eu me propus a tentar ou começar a responder a pergunta que está atrás de mim: por que Cristo veio? Estamos celebrando a vinda de Cristo. Eu me esmerei. São várias as respostas, todas elas interconectadas. Eu vou colocar diante dos irmãos 3 razões por que Cristo veio ao mundo. Eu estava dizendo no primeiro sermão aqui, no primeiro culto, que a primeira vez que eu escrevi esse título, eu coloquei por que Jesus veio, mas rapidamente eu risquei Jesus. Ele recebeu o nome Jesus somente quando ele chegou aqui. E será chamado Jesus. Aí eu digo, mas como que eu vou escrever esse título? Eu pensei em colocar porque a palavra veio, porque o verbo que estava no princípio veio. Ou, mais tecnicamente, porque o Logos, que é a palavra que João usa para descrever a segunda pessoa da Trindade. Mas, enfim, porque o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, veio a este mundo. 3 respostas, todas interconectadas. A gente vai dividir apenas para efeito didático. Eu vou dar o mapa e depois a gente vai explorar as 3 respostas, uma de cada vez. 1. Jesus veio para nos salvar de Deus. Jesus veio para nos salvar de Deus. 2. Jesus veio para nos salvar da pena ou da consequência do pecado. 3. Jesus veio para nos salvar da escravidão do pecado. Mais coisas poderiam ser ditas e cada um desses pontos nós poderíamos trabalhar vários sermões em cada um deles, mas nós vamos ver de forma sumária isso aqui, a razão da vinda do Cristo. Em primeiro lugar, então, vamos considerar, em primeiro lugar, por que Cristo veio. Cristo veio para nos salvar de Deus. No frigir dos ovos, e em última instância, esta é a razão por que Cristo veio. Veja, o universo está condenado. O universo, o cosmos, está sob sentença de condenação. Tudo que existe no universo está reservado para juízo. As plantas, as estrelas, os animais, os seres humanos, as montanhas, os oceanos, tudo está reservado para fogo, conforme nós vemos descrito pelo apóstolo Pedro. Eu queria te chamar para te voltar para o texto que confirma o que eu afirmei, te volta para a segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, nós não vamos expor um texto, como sempre fazemos, nós vamos ver textos diferentes. É importante que tu acompanhes na tua Bíblia, para que a tua fé não esteja baseada na palavra de pastor, mas sim baseado na palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, e aqui e ali eu vou parando, para tentar fazer mais claro. Eu leio na NTLH. Amados, diz Pedro, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês.
Em ambas, 1 e 2 Pedro, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas antes de Cristo. Eu estou encaixando. E se lembrem também do mandamento do Senhor e Salvador Jesus, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Cadê? Jesus não ia voltar? Cadê? Porque, dizem os zombadores, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Para aí. O que eles estão dizendo aqui, essas pessoas, eles estão zombando do retorno de Cristo, que está demorando muito. Cadê? Nada aconteceu. E por causa disso, 2, eles estão vivendo para satisfazer seus próprios desejos, disse Pedro. Por quê? Porque nada mudou desde o princípio, alegam eles. O apóstolo Pedro continua a sua revelação dos últimos dias, fazendo um paralelo interessante, um paralelo entre Noé e os dias finais. Continua lendo comigo, verso 5, lê comigo. Diz assim Pedro: acontece que, de propósito, eles, os falsos pastores, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Para aí um instante. O elemento sólido, a terra, foi separada da água no princípio. Gênesis 1, 9 e 10. Tanto a água como a terra vieram a existir pelo poder da palavra de Deus e não fruto de uma evolução darwiniana. Pedro continua, isso aqui sou eu que estou incluindo, tá? Como curiosidade aí. Foi Deus que criou e não uma evolução das espécies, como Charles Darwin queria nos ensinar. Pedro continua refutando os zombadores, ao lembrar-lhes que este planeta já sofreu intervenção. 6. Com base nesta palavra, qual palavra? Que fez com que água e terra surgisse. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado pela água. Para aí. Contrário ao ensino dos falsos pastores que estavam alegando que desde o princípio as coisas acontecem, desde o princípio sem nada mudar, o dilúvio aconteceu, diz Pedro. O dilúvio de água não deixou as coisas como desde o princípio, arguíam eles. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra, pela mesma palavra que trouxe o dilúvio, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Em outras palavras, o dilúvio de Noé foi uma prévia. É o que ele está dizendo aqui. O dilúvio, a grande destruição com Noé, foi um ensaio de um castigo muito maior que viria. O pai da igreja, Melito de Sardes, que morreu em 180, apropriadamente chama o primeiro dilúvio como o dilúvio de água e o segundo, o dilúvio de fogo. Pedro então explica por que essa demora. Eles estavam dizendo: cadê? Cadê a vinda dele? Pedro explica, olha comigo o verso 8, acompanha comigo. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Na matemática de Deus, 2 dias se passaram desde que Jesus subiu. O Senhor não retarda, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, promessa de sua vinda. Pelo contrário, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Está demorando porque Deus é paciente, Pedro está dizendo. É por isso que está passando tanto tempo e nada acontece. Olha, porém, verso 10. O dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Vai haver um grande cataclisma que vai derreter tudo, os astros, tudo vai pegar fogo, é o que ele está dizendo. Animais, plantas, homens, estrelas, todas as estruturas desse universo queimarão, é o que Pedro está dizendo aqui. Aí vem a pergunta: por que Cristo veio? Ele veio para nos salvar deste episódio, desta explosão. Ele veio para nos salvar de Deus. Consequentemente, Jesus é Salvador. Em segundo lugar, por que Cristo veio? Cristo veio também para nos salvar da dívida, da pena do pecado. Cristo veio a esse mundo para nos salvar da condenação do pecado. Veja, cada pecado que cometemos, cada ofensa que praticamos, nos torna devedores. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, a recompensa das minhas ofensas contra Deus é sofrimento eterno. A situação da humanidade é muito mais grave do que a gente aparentemente vê. Desde a mais tenra idade, nós, eu e você, mentimos, desobedecemos aos pais, enganamos o próximo, sentimos ciúmes, ficamos irados. Esses 5 pontos aqui eu já vi na minha filha com 2 anos. E a lista segue quase que infinita. Nós fingimos, chamamos palavrões, desrespeitamos os professores em sala de aula, nos deleitamos em prazeres pecaminosos mentais, luxúria, lascívia, cultivamos rancor no coração, praticamos suborno, planejamos contenda e vingança, nos envolvemos em brigas e disputas, quebramos leis, principalmente a lei de trânsito, permitimos a inveja florescer nos nossos corações, abrimos a boca para maledicência, desconfiamos de Deus, ultrajando-o pela nossa falta de fé. Enfim, alguns se embriagam, outros fornicam. Há aqueles que roubam a reputação de outrem pela fofoca. Vários cometem adultério, seja adultério virtual pela pornografia, seja adultério físico, e por aí afora a lista é infinita. Estas e muitas outras mazelas nos colocam debaixo da ira de Deus, diz a sua palavra. Sai de 2 Pedro e vem para frente da Bíblia, para o começo do Novo Testamento. Olha só como que Paulo pinta a situação geral da raça humana em Romanos 1. Carta de Paulo a Roma, capítulo 1. Olha que quadro dantesco é pintado pelo apóstolo da nossa situação. Romanos 1. Acompanha comigo, eu vou ler e comentar aqui e ali, a partir do versículo 18. Deus mostra do céu a sua ira contra pecadores, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Todos sabem, eu estou lendo da LTVH, tá? Todos sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podemos perceber claramente seus atributos invisíveis. Ou seja, o ateísmo é uma mentira. Ninguém nasce ateu. O que ele está dizendo é que quando a gente olha para as estruturas cósmicas, para uma noite estrelada,
quando não tem luz, quando a gente olha para um lindo lago, numa montanha, isso revela um Criador. Alguém fez isso. É o que ele está dizendo aqui. Ele não deixou com que as pessoas ficassem sem pelo menos desconfiar de um Criador. Tanto é que ele mesmo diz: portanto, não temos desculpa alguma. No final do versículo 20, algumas traduções diz: são inesculpáveis. É assim que está traduzido na tua Bíblia? Todos, 21, todos conhecem algo sobre Deus. Todos pelo menos suspeitam que há um Criador. Na pior das hipóteses, o índio, o chinês, o satanista, todos suspeitam minimamente. O grau vai variar, que existe um Criador. Mas como que eles reagem? Como que nós reagimos a esse conhecimento? Versículo 21, mas não o adoram nem lhe agradecem. Em vez disso, começam a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. 23, trocaram a grandeza de Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, carregando estátua de Maria, puxando corda, etc. Bem como de aves, animais e répteis. 24, por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade de Deus sobre a mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Isso é tipo assim uma introdução geral do panorama. Agora ele vai começar a descer a nível de detalhes. Ele vai dizer sobre a consequência do pecado em particular. Olha comigo, aqui no versículo 25. Por causa disso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Por exemplo, as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, o lesbianismo, por exemplo. 27. E os homens, em vez de terem relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros, gaysismo, bissexualismo, etc. Homens praticaram atos indecentes uns com os outros, e em decorrência deste pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam: gonorreia, AIDS, sífilis, etc. 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era fútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando com que fizessem coisas que jamais deveriam ter feito. 29. E aí então, uma outra descrição dos vários pecados que os homens cometem. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias. 30. Odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, são mentirosos. Não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-la. E o que é pior, incentivam outros a fazê-lo. É óbvio que nem todos afundam em todos esses pecados, porém, todos nós estamos incluídos em alguns deles. Nenhum aqui, inclusive eu, escapa de algum desses pecados que foram listados aqui. A Bíblia diz que
todos pecaram. A Bíblia apresenta a todos nós como pecadores. A Bíblia diz que todos, igualmente todos, sem exceção, todos pecaram e carecem do padrão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. A Bíblia é plena nisso. Exemplos 1000 poderiam ser dados de que todos nós somos pecadores. Eclesiastes 7:20, 2 Crônicas 6:36, Jó 15:14, Salmo 133, Isaías 53:6, Salmo 143:2, Romanos 3:23, 1 João 1:8-10 e por aí afora. Todos nós estamos em um maior ou menor grau incluídos e culpados. Ah, pastor Raik, mas essa lista aí terrível, eu acho que eu estou pouco incluso, eu acho que eu não sou assim tão ruim. Observa que um único pecado é suficiente para me separar, para te separar de Deus, e ele, como consequência, nos lançar no inferno. É isso que nós vemos como a consequência do pecadinho de Adão e Eva no jardim. Raciocina comigo. Tudo que o casal fez foi desobedecer um único comando. Eles não mataram, eles não roubaram, eles não blasfemaram contra Deus, eles não ofenderam o Pai de uma maneira que nos pareça tão grave, é ou não é? Todavia, uma única falta não nos parece grave, porque nós não conhecemos o tamanho da pureza e da santidade de Deus. Nós não entendemos a justiça e a pureza do ser de Deus. Nós não compreendemos a infinita santidade daquele que é santo, santo, santo. A Bíblia apresenta a Deus como fogo consumidor. Hebreus 12:29. A consequência da desobediência de Adão e Eva foi morte instantânea para eles e morte física no futuro. Tanto o primeiro casal quanto toda a posteridade morreram espiritualmente naquele momento. Daí em diante, todos os seres humanos nascem mortos em delitos e pecados. A minha filha Jenny está morta, a minha filha Radassa está morta. Ela está viva fisicamente, mas ela não tem vida espiritual. Todo ser humano nasce morto espiritualmente. É por causa disso que Jesus disse: é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. É muito claro. A catástrofe desta única, pequena e simples desobediência do primeiro casal nos catapultou no buraco da condenação enquanto raça. Onde está escrito isso, pastor Raik? Por exemplo, Romanos 5:18a. Romanos tem a sua fé pautada na Bíblia, não naquilo que eu digo. Não coloque a sua confiança naquilo que eu falo. Coloque a sua confiança nas Escrituras. É o que a Bíblia diz, e não o que o pastor, o padre, o missionário, o professor de teologia diz. Onde está escrito que por causa de um único pecado, que nós vimos uma coisa pequena, comer um fruto, gerou tamanha catástrofe? Romanos 5:18. Por causa de um só pecado, todos foram condenados. Romanos 5:18a. E o problema do que eles fizeram, do que os nossos pais, o cabeça federal da raça, Adão e Eva, os nossos pais, o ato dos nossos pais, repercutiu não apenas sobre nós.
eu e você, mas sobre todo o resto da natureza. Sim, todo o resto, o restante da criação, os animais, as plantas, as montanhas e toda a estrutura cósmica foi abalada por causa do pecado. É por isso que nós experimentamos furacões, tremores de terra, maremotos. É por isso que quando a gente olha ao nosso redor, tudo está em decadência. Salomão chama essa declinação geral que a gente vê ao redor de vaidade. Há um declínio em tudo. Se você pega, por exemplo, uma linda pera, uma fruta, uma pera, e você coloca sobre a mesa, sem que você faça nada, depois de um tempo aquela pera começa a apodrecer. Uma semana, um mês. Há um declínio natural. Em tudo, em tudo. Você vê um jovem, eu já fui um jovem muito bonito, viu? Fui um jovem com uma vasta cabeleira, não usava óculos, magro. Se você pega uma moça belíssima, com 18 anos, e você a encontra depois de 40 anos, depois que ela teve 3 filhos, engordou, passou a usar, você vê um declínio. Isso é geral. Isso é geral. Está na estrutura de tudo um declínio permanente, por causa do pecado. É o pecado que nos lançou nesse caos, nessa maldição. Paulo nos ensina, por causa dessa desgraça, que a criação, não apenas você e eu, mas a criação, as montanhas, os leões, as estrelas gemem como mulher em dores de parto, aguardando que isso mude, que isso seja resgatado. Onde está escrito isso, pastor Hank? Romanos 8, 19 em diante. Eu leio outra vez da NTLH. O universo todo espera com muita impaciência o momento que Deus vai revelar quem seus filhos realmente são. O universo, as estrelas estão aguardando a ressurreição, em outras palavras. Pois o universo, diz ele, se tornou decadente. Algumas traduções dizem inútil. Como está na tua tradução? Como está escrito na tua Bíblia isso? Não pela sua vontade própria, mas porque Deus quis que fosse assim, por causa do pecado. Porém existe essa esperança, versículo 21. Um dia o próprio universo, um dia o próprio cosmos ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher em trabalho de parto. Resumidamente, nós vemos aqui que o pecado nos deixou numa situação desesperadora, não apenas por causa da nossa natureza que tem um pendor para o pecado, mas também por causa dos pecados que nós cometemos. Não apenas nós herdamos o pecado original e carregamos essa natureza que Paulo chama de carne, a carne ele chama. Nós carregamos isso, que milita contra nós, mas também nós cometemos pecado ao longo do tempo. Eu peço perdão todos os dias por um pensamento errado. Todos os dias nós acumulamos uma massa de lixo, de dívida. E diante dessa situação terrível, diante desse beco sem saída, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus,
para que ninguém se glorie. Como que Deus nos deu vida? Como foi que Deus resolveu essa situação horrenda que eu estava tentando descrever? Deus fez isso vestindo carne. A segunda pessoa da Trindade entrou no ventre da Virgem, depois de 6 meses, veio aqui, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, sofreu o calor do sol escaldante na Palestina, experimentou a inveja dos religiosos, sofreu e recebeu sobre si as consequências dos meus pecados. Alguns cometem poucos. Eu, para minha vergonha e miséria, cometi 2 abortos. Isso são 2 assassinatos, é um pecado gravíssimo. E eu tenho certeza que muitos aqui cometeram alguns pecados graves também. Independente do tamanho do pecado, independente do que quer que você tenha feito muito ou pouco, quando Jesus, depois de ter vivido uma vida corretíssima, sem nunca ter pecado, grita na cruz, o texto bíblico diz que ele deu um grande brado, e o brado foi tetelestai, está pago, algumas traduções, está consumado, João 19:30, o preço do meu pecado foi pago. Você compreende isso, meu irmão, minha irmã? Você tem uma noção mínima do trabalho que Cristo fez para nos arrancar de nós mesmos? Várias outras evidências nós poderíamos dar para solidificar o que eu disse. Por exemplo, nós lemos que aquele Jesus que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o Pai o fez pecado por nós, para que através dele, Jesus, nós fôssemos declarados santos, justos diante de Deus. A NTLH diz assim, 2 Coríntios 5, 21, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 2 Coríntios 5, 21, bem claro, olha, Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado. Deus entregou a Cristo para ser esmagado como oferta pelo meu pecado, para que através disso eu fosse aceito por Ele. Outros textos, Colossenses 2, 13, 14, olha que texto poderoso, no mesmo diapasão que eu estou tentando colocar diante dos irmãos. Colossenses 2, 13, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados na incircuncisão de vossa carne. Ele, Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo, como? Perdoando todos os nossos pecados, Paulo se inclui, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo, não peque, o qual era prejudicial, removeu inteiramente e pregou na cruz. Aleluia. Todas as minhas mentiras, todos os meus erros foram pregados na cruz. E eu estou livre. Aleluia. Aleluia. Por quê? Cristo veio ao mundo. Cristo veio ao mundo para me salvar da pena do pecado, da terrível dívida que eu tenho diante de Deus. Consequentemente, Ele é Salvador. Terceiro, por que Cristo veio? Cristo veio ao mundo, em terceiro lugar, para nos salvar da escravidão do pecado. Veja, a Bíblia apresenta todos os seres humanos sem distinção, batista, satanista, espírita, todos como escravos.
Todo mundo é escravo. Lutero, bem gráfico como ele sempre era, chamava o homem de cavalo. E só tem dois cavaleiros. Ou quem está montado no homem é Deus, ou quem está montado no homem é o diabo. Não existe cavalo solto, dizia Lutero. Então, existem duas classes de escravos, segundo as Escrituras. A primeira classe, são os escravos do pecado. E a segunda classe são os escravos de Cristo. Na primeira categoria, todos os seres humanos que não nasceram de novo, que não foram regenerados, são escravos do pecado. Toda pessoa que tem um pecado na vida dele, que ele não consegue vencer, seja de pensamento, seja de que tipo for, ele é escravo do pecado. Jesus diz isso. Sim, Jesus diz, João 8,34, todo aquele que comete ou que pratica pecado é escravo do pecado. João 8,34. O homem que não foi regenerado, ele não tem a possibilidade de não pecar. Ele não tem como sair dos pecados dele. Claro, os pecados vão variar muito de pessoa para pessoa. Mas ele não tem a possibilidade de experimentar vitória sobre o pecado. Porque ele é escravo do pecado. E na segunda categoria, estão os escravos de Cristo. Às vezes a Bíblia chama de escravos da justiça. Veja como que os apóstolos se intitulavam. Como que Paulo, Romanos 1:1, Tiago 1:1, Pedro, 2 Pedro 1:1, Judas, não Iscariotes, mas o irmão de Jesus, Judas 1:1. Veja como que eles se intitulavam. Doulos Cristo Jesus, escravo de Cristo Jesus. Todos eles se intitulavam dessa maneira. Várias traduções colocam como servo, porque essa palavra é muito forte. Aí os tradutores colocam para dar uma suavizada na coisa. Mas a palavra doulos é escravo. Por sinal, nós lemos o contraste claro, que só pode ser traduzido como escravo, embora várias traduções fazem diferente, mas o contexto mostra, dos dois tipos de escravos. Romanos 6, olha comigo Romanos 6, 17 e 18. Romanos 6, 17 e 18. Damos graças a Deus por vocês, crentes, que antes eram douloi, escravos do pecado. Agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado. Um servo não é meramente liberto. Quem é liberto é escravo. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram edulóteté. A mesma palavra, porque está no aoristo aí, com um prefixo, é douloi também, escravos da justiça. Escravo do pecado, escravo da justiça, só. O homem que foi regenerado tem a possibilidade de não pecar. Essa é a diferença. É muito ruim a gente tratar de assuntos tão densos, porque o fato que eu tenho a possibilidade de não pecar, não quer dizer que eu posso vencer o pecado imediatamente. Não. Às vezes um pecado pode demorar meses ou anos para ser vencido. Mas não existe pecado invencível na vida de alguém que é escravo da justiça. Eu sou claro no que eu estou dizendo, meus irmãos? Não existe pecado invencível para quem foi regenerado. Ele pode demorar muito tempo, quem sabe até anos, para vencer aquele pecado. Mas ele vencerá. Porque você não é escravo do pecado, diz a Bíblia. A Bíblia diz claramente, o Novo Testamento diz que Jesus veio, ele será chamado Jesus porque salvará
tirará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21, primeira promessa do Novo Testamento. A abundante prova, ouça aqui a promessa, Romanos 6,14, o pecado não dominará vocês, crentes, pois vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então é uma promessa para o crente. Então, toda pessoa escrava de Jesus pode vencer qualquer tentação. É possível vencer o medo, é possível vencer a fofoca, é possível vencer os vícios, é possível vencer a ira, a ansiedade, droga, orgulho, pornografia e etc. É possível. Jesus veio a este mundo para nos salvar da escravidão do pecado. Essa é a terceira razão. Por isso ele é o Salvador. Muito mais poderia ser dito a respeito das razões pelas quais Jesus veio a esse mundo. Uma mais, apenas a título de ilustração. Vimos 3. Jesus veio a este mundo, Cristo eterno, veio a este mundo para nos salvar dele mesmo. Sim, Jesus veio aqui para nos livrar, para nos salvar dele mesmo. Em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, nós lemos isso. Nós lemos no prólogo de 2 Tessalonicenses que o bebezinho Jesus, que veio na sua primeira ocasião, virá de maneira bem diferente. Virá em bola de fogo, diz o apóstolo Paulo, tomando vingança contra quem não obedece o santo evangelho. Você conhece esse texto? Você conhece esse texto, meu irmão? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. Eu vou ler a partir do 6 só para dar o contexto. Paulo está falando com os crentes em Tessalônica que estão sofrendo. De fato é justo para com Deus que Ele, Deus, retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Agora, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontecerá com eles? Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos. Então, Jesus veio também como aquele humilde carpinteiro, aquele pobrezinho carpinteiro, para nos salvar dele que vai vir de uma maneira bem diferente, em bola de fogo, se vingando de quem não obedece ao santo evangelho. É Natal, celebramos o nascimento de Jesus. É muito importante que nós entendamos a grande obra que Jesus fez por nós, porque ele veio nesse mundo, porque ele veio aqui para nos salvar de Deus, para nos salvar da pena do pecado, para nos salvar da escravidão do pecado. Que nossos corações transbordem de gratidão, que os nossos corações sejam inundados de gratidão pela grande obra que Jesus fez ao nos resgatar. Portanto, Jesus é o Salvador. Em nome dele mesmo, amém.